Gênesis capítulo 1 e versículo 26. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este versículo é um dos versículos bem conhecido, mas que tem levantado muitas controvérsias a respeito de Deus quando disse façamos o homem. Ou se a palavra façamos. Será que Deus estava acompanhado de um Deus Filho? Será que Deus estava acompanhado de uma terceira pessoa de Deus, como o Deus Espírito Santo? Será que estava a Trindade ali na Gênesis 26, quando Deus diz façamos? Será que estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mais outro Deus, quem sabe? Uma quarta, um quinto Deus? Portanto, é importante que possamos e passamos a examinar a palavra de Deus dentro do seu contexto. Vamos ler então Gênesis 26, nossa Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. É importante que saibamos que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus trata de um único Deus. E isso não deixa margem para dúvidas. Quando, por exemplo, nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, que nos diz: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nem outro há. São palavras claras, diretas, sem rodeio, sem nenhum enigma, para que assim pudesse ainda haver interpretações. Não. Assim, da mesma forma, Isaías também profetizou, ou seja, Deus falou através do profeta Isaías a esse mesmo respeito sobre a sua identidade. Como, por exemplo, Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. São palavras claras, são palavras diretas, são palavras que expõem totalmente a identidade de Deus como único e indivisível. Portanto, quando Deus fala em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem, se a palavra de Deus ela está totalmente rodeada, ou seja, enquadrada dentro de um assunto
contextual, que Deus é único, qualquer desvio dentro de Gênesis 1:26 para introduzir um outro Deus, isto é antibíblico. Se não podemos introduzir outros deuses dentro deste versículo, então temos que buscar o entendimento a respeito de Deus, a respeito das suas palavras ali façamos. Portanto, logo em seguida, após Gênesis capítulo 26, o texto volta imediatamente para o singular, onde nós podemos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e não as suas imagens. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, no versículo 26, aparecem pronomes no plural, façamos, ou seja, nossa imagem. Mas, na hora de descrever o ato criador, o Espírito inspira o texto no singular. Ou seja, criou Deus, o criou. Qualquer interpretação de Gênesis 26 precisa encaixar esse plural dentro do quadro geral da Bíblia, que trata de um único Deus indivisível, que cria, que fala, que decide e age sempre como um só Deus. A criação, por exemplo, é obra de um único Deus, não de vários deuses. É importante entendermos que a Bíblia traz linguagens que, se buscarmos ao pé da letra, entenderíamos, passaríamos até, como diz, a quase que ilusão. Como, por exemplo, a Bíblia, ela fala que Deus criou os céus com seus braços estendidos. Vamos ver essa passagem aqui. Vamos em Jeremias, né? Em Jeremias capítulo 32, versículo 17, só para nós que tenhamos um entendimento melhor a respeito deste assunto. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, nada que seja demasiado difícil. Não é nem esse versículo. Deixa eu ver aqui em Isaías. Isaías. Onde ele, seus braços santos. Isaías, onde ele diz que com seu braço santo estendeu. Deixa eu ver aqui. Isaías 48:13. Esse aqui mesmo. Olha só, esse aqui que eu queria. Isaías capítulo 48, versículo 13. Olha só a situação. Isaías 48, versículo 13. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Vejamos aqui. Quando Deus diz, a minha mão fundou a terra,
e a minha destra me disse. Será que Deus tinha uma mão literalmente gigantesca, fundando a terra, criando a terra? Como quem se vê um oleiro humano fazendo um jarro de barro? Será que foi isso? Portanto, se não é isso, nós temos que buscar entendimento a respeito das coisas de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, ele define. As coisas espirituais são de acordo com as coisas espirituais. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então eu não posso pegar Gênesis 26, que diz, façamos o homem, e colocar como diz, acrescentar na verdade algo que a Bíblia não está de acordo. Não posso acrescentar algo ali de Gênesis 26 que não está de acordo com o contexto da Bíblia. Muito menos com um texto só. Por quê? Porque, na verdade, quando tratamos de Deus como Criador, olha o que ele diz aqui em Isaías, capítulo 44, e o versículo 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor, que faço tudo, que sozinho, olha só, sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Será que ele esqueceu, por exemplo, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, da terceira pessoa de uma trindade, suposta trindade? Será que ele esqueceu da quarta? Será que ele esqueceu da quinto Deus, do sexto Deus, do sétimo Deus? Não só 3, mas 7 ou 10? Não. A palavra encerra claramente, ponto final, em Êxodo capítulo 20 e versículo 3, que diz, não terás outro Deus diante de mim. E ponto final. Portanto, a palavra também, ela diz que não há espaço, ou seja, não há espaço para uma ideia de muitas pessoas divinas atuando na criação. Não há espaço para isso, para esse tipo de entendimento. O texto não diz estendemos os céus, mas eu estendo os céus sozinho. Além disso, o homem foi criado à imagem de um Deus pessoal, com vontade, consciência, responsabilidade, capacidade de relacionamento. Ou seja, o homem é uma pessoa, não um conjunto de pessoas. Entendeu? Se o homem feito à imagem de Deus é um ser pessoal, único, isso aponta para o próprio Criador como um ser pessoal e único. Deus fala, decide, se ira, se compadece, ama e agrada, julga, tudo como um só. Como ele mesmo descreveu. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor. O Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Está bem claro. Além disso,
ele acrescenta no versículo 43, versículo 11, diz que ele é Salvador e fora, ou seja, ele é o único Deus e fora dele não há Salvador. Ou seja, versículo 10 diz o seguinte: antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 43, 10. Portanto, qualquer leitura de Gênesis 26 que queira colocar mais de uma pessoa em Deus, esbarra diretamente em dezenas, centenas de textos claríssimos, ou seja, muito claro, que afirmam que Deus é um só, agindo sozinho na criação. O problema da ideia de um filho já existente com outra pessoa na criação também cai por terra quando a unicidade de Deus ela é exposta, esclarecida dentro da Bíblia. Há quem tente também usar Gênesis 26 para sustentar a existência de um filho, como uma outra pessoa junto com Deus, como a segunda pessoa em Deus, um Deus Filho, por exemplo. Mas isso levanta questões sérias. A Escritura afirma claramente que o Filho nasceu no tempo e de mulher. Como, por exemplo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O título Filho está ligado à encarnação, ao nascimento histórico em Belém. O Filho de Deus é o próprio Deus manifestado em carne, numa realidade histórica. Como diz o apóstolo João, em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 14, e o Verbo que é Deus se manifestou em carne. E o apóstolo Paulo, ele já deixa isso totalmente esclarecido, que aquele Verbo, na verdade, de fato, era Deus. Vamos ler. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Se alguém diz que o Filho já existia como uma segunda pessoa lá de Deus na criação, então surgem questões. Onde está nas Escrituras a mãe desse filho antes de Maria? Quem gerou esse filho eterno? Se ele é chamado filho justamente nascido de mulher, como encaixar essa filiação eterna antes do tempo? A Escritura não fala de um filho eterno, em lugar algum na Bíblia. Também não fala de Deus Filho, em lugar algum na Bíblia. Também não fala do Filho ser uma segunda pessoa de Deus. Como coexistente, como onisciente, como onipotente, não existe esses termos para o Filho de Deus na Bíblia. Logo, em Gênesis 26, não pode ser usado para sustentar mais de uma pessoa em Deus, pois entraria em choque com a revelação clara da unicidade de Deus e com o propósito de ensino sobre a encarnação. Então, o que significa, então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança?
Há algumas explicações bíblicas possíveis, todos perseverando, ou seja, preservando o fato de que Deus é um só e que não existe uma pluralidade de pessoas na divindade. Uma possibilidade, porque filho não veio existir senão no tempo da lei, num tempo pleno, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. E nunca ele veio existir antes do tempo que foi determinado em Maria. Portanto, uma das possibilidades de um diálogo que Deus possa ter tido, que entre em coerência com a Bíblia e jamais adicionando um filho de um nascimento ilegítimo ali na criação. Porque o filho veio existir no tempo da lei, como diz até mesmo Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz: mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, ele teve um tempo da qual ele veio existir e foi nascido através do ventre de Maria. E nós já lemos em 1 Timóteo 3,16 que ali foi, na verdade, uma manifestação física de Deus. Uma explicação tradicional aceita entre os próprios judeus é que Deus está falando com anjos quando diz façamos. Embora que anjos em si, através da palavra, não tomam parte na criação. E nem que o homem foi feito igual a anjos. Os anjos não criam, não participam como coautores da criação, mas estão presentes, assistindo, e Deus pode incluí-los na comunicação daquilo que fará, daquilo que faz. Por exemplo, em Jó capítulo 38, versículo 4 a 7, que nós vamos ler agora, Deus lembra que eles estavam presentes na criação. Vamos lá? Em Jó, né? Capítulo 38, versículo 4. Olha o que diz. Deus falando com Jó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhes pôs a medida, se é que o sabes? Onde ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam. Portanto, Deus lembra que eles estavam presentes ali na criação. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se jubilavam? Um outro cenário também que nós podemos ver é em 1 Reis, capítulo 22 e versículo 19. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. Entendeu? A sua mão direita e a sua mão esquerda, ou seja, e disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade?
Então vamos ficar no primeiro versículo. Ou seja, então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor, e viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, exército de anjos. Portanto, vemos o Senhor rodeado pelo seu exército celestial de anjos, conversando com eles sobre como executaria seu juízo sobre Acabe. Ouvindo o que cada um propunha, embora o decreto final fosse exclusivamente de Deus. Assim, Deus pode muito bem dizer aos anjos: façamos o homem, não para dividir o poder de criar, mas como uma linguagem de conselho e comunicação com o seu exército celestial que assiste à obra. Outro lado aqui que o salmista, outro cenário, e que o salmista fala no seu Salmo capítulo 103, versículo 20, deixa eu ver ele aqui, Salmo capítulo 103, versículo 20, é o seguinte, olha só o que está escrito: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Ou seja, Deus se comunica com os anjos. Mas nunca e em nenhum lugar a palavra de Deus ela aponta que o Filho existia e se comunicava com Deus. Que o Filho tinha nascido lá no céu. Que Deus tinha gerado um filho humano lá no céu, comedor de carne e feijão. Porque filho só se refere à carne. É preciso que todas as situações que envolvem a necessidade de um ser humano para se manter vivo, teria que estar lá no céu, nesse caso. Olha só a complicação. Porque filho se refere à carne. Amém? Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, esta é uma das grandes verdades. Se você tiver dúvida ainda, deixe nos comentários. Nós estamos justamente para compartilhar o amor de Deus através da palavra. Deixe nos comentários dúvidas. Se você não concorda, eu respeito. Se você concorda, graças a Deus por isso. Se você tem algo que queria acrescentar, deixe nos comentários, responderei. Isso é importante porque compartilhamos o amor de Deus cada dia, examinando a palavra, letra por letra, palavra por palavra. Até o próximo vídeo e um grande abraço.